Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá faltando ainda alguns minutinhos, 3 minutinhos. A gente está testando os canais aqui, tô testando minha conexão com a Ana. Fiquem aqui conosco, tudo bem? Bruno, Tenente Gouveia, Tiago, olá. Prazer enorme, tá? Obrigada aí pela audiência. A gente está testando os canais aqui. Eu estou tentando a minha conexão com a Ana Paula. Para quem está entrando aqui agora, né, sem saber o motivo, tá? A gente vai falar sobre auditorias remotas. Então, quem se interessa aí por sistemas de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e quer saber mais informações sobre a realização de auditorias remotas, é sobre isso que vamos fazer. Vamos falar sobre isso. O que são essas auditorias remotas? As certificadoras estão totalmente já ligadas com isso, já programando com as organizações essas auditorias. E aí a gente vai falar sobre isso, tá? Só tô dando mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Tá entrando gente à beça. Olá, gente, bem-vindos todos. Eu sou Bianca, do Instituto Ecológico Aqualung. Trabalho com treinamentos, consultorias, auditorias em sistemas de gestão, em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Estamos aqui testando os canais, tá? Ainda faltam alguns minutinhos para a gente entrar. Estou esperando a Ana entrar aqui também para ela testar o canal. Ana, se estiver aí, envia a solicitação para a gente entrar aqui juntas. Olá, Suênia, Luca Padovano, Gabi, tudo bem? Olá pessoal, vamos entrando. Olá, tudo bem? Tudo bem? Eliette, tudo bem? Suzy. Gente, tem uma galera boa aqui já entrando. Alunos, auditores, já tem auditor líder aqui, a responsabilidade só vai crescendo, que eu tô vendo gente aqui, só gente grande entrando aqui no grupo. Ana Paula, se tiver aí, manda o convite, vamos testar aqui os canais. Olá, Pinho, boa tarde todo mundo, a gente está testando os canais aqui, gente. Tá? Para quem está entrando agora, eu sou Bianca Morim. Vamos falar um pouquinho sobre auditorias remotas, que é o assunto que está interessando o pessoal aí, o pessoal do mercado da certificação, o pessoal que tem intenção de certificar seus produtos, seus serviços em sistemas de gestão da qualidade, em meio ambiente, em saúde e segurança, e quer saber mais informações sobre auditorias remotas, que já estão sendo propostas por todas as certificadoras. Olá, Ana entrou aí. Ana, manda o convite para mim aqui, para você entrar com a gente. Ó, vou colocar a Ana agora. A Ana vai entrar agora aqui com a gente também, tá, gente? Pra gente bater aquele papo sobre auditorias remotas. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem? Tudo tá bom. Ouvindo bem? Tá nos ouvindo bem? Pois é, eu estava escutando melhor quando eu não estava junto. Agora sua voz ficou meio murchinha, mas tá tranquilo. Ótimo, ótimo. Mas vai ser interessante porque eu vou interagir agora no início, vou falar um pouquinho sobre o objetivo, sobre o conteúdo, e depois vou deixar a palavra com você, você vai discorrendo livremente, né? A gente procurou fazer uma live aqui bem de uma forma bem dinâmica, pessoal.
tá? Pelo seguinte, a gente vai fazer uma live de uma forma diferente. Geralmente, o nosso convidado, ele vai fazendo abordagem, né, ao longo de um determinado tema, e no fim a gente faz as perguntas. Só que a gente já ganhou uma experiência aí nesse assunto, a gente está quase especialista em live, tá? E a gente percebe que existe uma outra maneira mais inteligente da gente poder interagir. Alguns espectadores que estão conosco aqui, a gente já está batendo aí 20 pessoas assistindo a gente, algumas pessoas já mandaram perguntas para a gente. Então, a gente fez aqui um formato de perguntas e respostas, tá? A Ana Paula Brito é a nossa convidada, tá? A Ana Paula vai se apresentar um pouquinho. Ela é diretora da EcoClass, Serviços Ambientais. Ela trabalha com consultoria de sistemas de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Ela também é auditora líder RAC de sistemas de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Também trabalha com outros sistemas de gestão, como compliance também, tá? E agora a 27.001. E agora a 27.001, que é de segurança da informação, né? E proteção de dados. As duas, né? Isso aí, legal, Ana. E aí, assim, eu vou deixar a Ana se apresentar. E assim, o nosso roteiro, gente, vai ser o seguinte. Olá, pessoal, eu vi que tá todo mundo falando comigo, mas eu vou passar o roteiro, daqui a pouco eu falo com todo mundo. Tô vendo que as pessoas estão sinalizando aqui embaixo. Então, gente, para quem está entrando, né, esse primeiro momento a gente fica sendo repetitivo porque as pessoas estão entrando para saber o que está acontecendo aqui, tá? A gente já está batendo aqui 5 minutos do início e vamos começar porque o Instagram tá lotado e quando ele dá 1 hora, ele derruba a nossa ligação. Então a gente tem bastante assunto para falar e a gente não vai poder estender por 1 hora aí porque o Instagram está derrubando aí as ligações. Mas olha só, gente, o nosso papo de hoje é o seguinte, tá? Eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho sobre o nosso tema, sobre a nossa live, o tema que me chamou a atenção, que as pessoas estavam pedindo muito, e aí eu procurei trazer a Ana, que é uma especialista no assunto. Eu também posso contribuir um pouquinho com o assunto, tá? E vamos falar do tema sobre auditorias remotas. O que tem acontecido, gente? Vamos primeiro trabalhar aqui um pouco o tema central para a gente entender, né, o porquê dessa demanda, né, tão significativa e tão emergencial por parte das empresas que têm o seu certificado de sistema de gestão e que precisa renovar, ou que precisa fazer uma auditoria de manutenção, ou que precisa fazer a sua recertificação, ou que precisa virar a chave de uma norma para outra, por exemplo, a OSA 18001 para ISO 45001, tá? Então, as organizações estão interessadas nesse assunto, tá? Então, durante o isolamento social que está sendo recomendado aí pelo sistema de saúde, tá? No mundo inteiro, as empresas dos mais variados segmentos do mercado, eles estão lutando por sobrevivência, gente. Então, assim, as empresas estão pensando em como sobreviver nesse momento, tá? Estão lutando aí para se manter vivas, por manter no mercado o seu produto, né, com padrão de qualidade estimado, né, sempre estimando pela saúde, pela segurança do seu pessoal, né, dos seus trabalhadores e também procurando preservar as preocupações ambientais. A gente sabe que de todos esses temas falados aqui, as preocupações ambientais, o meio ambiente anda agradecendo aí com as máquinas desligadas, né? Mas, sim, a gente tem uma preocupação, sobretudo econômica. A gente sabe que a gente tem que ter essa preocupação, né, dentro do tripé da sustentabilidade, ou seja, não basta só ter a preocupação ambiental sem você saber como que você vai movimentar a economia no nosso país, que está precisando muito, né? E também os trabalhadores e tal, como é que eles vão se manter. Então, essas questões sociais também precisam ser discutidas, tá? Então, nesse contexto, gente, o que tem surgido aí de notícias são empresas que querem manter seu certificado, querem manter seu padrão de qualidade, querem manter o seu padrão de
de prover um ambiente de trabalho seguro e saudável para o seu trabalhador e quer manter também a gestão ambiental e não sabe como programar as suas auditorias, tá? E aí, assim, porque a gente sabe que as auditorias, né, que ocorrem com mais frequência, são as auditorias presenciais, que é aquele velho roteiro, né, que a organização monta o seu programa de auditoria, tá? E aí o auditor, né, ele também tem a programação da certificação, ele anuncia a auditoria, ele vai para a organização e faz toda aquela etapa de análise documental, né, iniciando obviamente com a reunião de abertura, fazendo análise documental, e depois ele vai visitando as áreas para verificar a conformidade com os critérios estabelecidos pelo sistema de gestão da organização, seja ele qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e tal. E aí, em fase de pandemia, as auditorias inicialmente tinham sido suspensas, todas elas, tá? Até se pensar se estruturar, porque esse formato já foi pensado e a Ana vai falar sobre isso com vocês. Esse formato já foi estruturado, só que as organizações certificadoras deram um pause lá, falaram assim, olha, segura um pouquinho aí, e tiveram que fazer uma reunião emergencial, gestão de mudanças, né? Fazer uma gestão de mudanças para transformar o formato presencial no formato online, né, no formato à distância. E aí a Ana vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, vou passar um pouquinho a palavra para a Ana, ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho dela e a parceria dela também com o Instituto Aqualung, e depois que ela terminar a apresentação dela, a gente já inicia essas perguntas aí que as pessoas estão interessadas em saber, tá bom? Ana, é contigo. Obrigada, Bianca. Bom, gente, obrigada por estar aqui, né, junto, ouvindo a gente falar. Eu sou Ana Paula Xavier de Brito, eu sou diretora da EcoClass, Serviços Ambientais, e parceira do Instituto Aqualung de mais tempo do que eu gostaria de lembrar, né, porque denuncia sempre a nossa idade. Mas é uma parceria super legal, há muito tempo a gente fez agora um SGI líder, né? Todo mundo junto, foi super interessante, e agora o Instituto está começando o SGI líder hack, né? Online, acho que já formaram 2 turmas, não foi isso? Não, já formamos 4, já estamos na 4 quinta. online? Muito legal online, isso, né? Online foi, a gente fez uma online. Ah, tá, uma só, né? Isso. E aí eu fui da primeira turma de formação de líder, SGI Hack. Então, é uma parceria de longa data, uma parceria de muita troca, muito legal mesmo, né? Eu sou oceanógrafa de formação, mas aí eu larguei essa vida e resolvi entrar em sistema de gestão, que realmente para mim é fundamental, né? A gente sempre tem sistema de gestão. Mesmo dentro da nossa casa, nós temos as nossas regras, nós temos nossa forma de fazer, né, com qualidade, que seria mais próximo da ISO 9001, mas se a gente recicla o nosso lixo, a gente tem ISO 14001, e se a gente dá plano de saúde para a nossa faxineira, para a nossa secretária, como a gente quiser chamar, a gente está fazendo a ISO 45001. Então, de alguma forma, o nosso dia a dia está sempre entrando em alinhamento com as normas ISO. E a auditoria remota nada mais vamos continuar pegando esse gancho de casa e trabalho. A auditoria remota é quando a gente liga para o nosso filho e diz assim, filhote, tá onde, querido? Você não me ligou? Isso é uma auditoria remota. Tá? Não é novidade a auditoria remota. Desde a ISO 19011 de 2012, ela já era contemplada, mas de uma forma mais leve, né? A gente trabalha com auditoria remota há muito tempo, mesmo. Por quê? Até para baratear custo. Qual é a diferença da gente auditar documento em casa, no escritório,
ou do lado do cliente? Ao meu ver, nervoso. Porque a gente vai fazer, meu Deus do céu, aí o cliente fica, ai meu Deus, vai dar não conformidade. Então, em casa, no sei lá, no cybercafé, no supermercado, onde tiver uma Wi-Fi, a gente pode executar a auditoria remota. Então, a definição que a gente tem na auditoria remota é uma auditoria normal, como a gente tem, com a ajuda de ferramentas de TI, que o Inmetro chama de TIC, que é a tecnologia de informação e comunicação. Quais são essas TIC? Celular, laptop, tablet, e agora mais comumente, Instagram, né, com as lives, Facebook com live, com Zoom, GoToMeeting e etc. Várias ferramentas. Elas são ótimas para nosso dia a dia. Inclusive o WhatsApp. Teve uma auditoria que eu estava responsável pela ISO 14001. E eu anotei uma não conformidade na 18001 de saúde e segurança. Aí o cliente reclamou, disse que eu não podia dar não conformidade na 18001, porque eu era responsável pela 14. Na mesma hora, mandei um WhatsApp para o meu colega que estava responsável pela 18001 e entrou na conformidade pela 18001. Então, há muito tempo que a gente usa essas ferramentas. Só que agora é que veio, como é que é a auditoria remota? A gente deu esse nome. E quando a gente nomeia, quando não é familiar, a gente fica com medo. Mas, gente, não tem a menor diferença de uma auditoria presencial. Porém, tem muito mais risco, tanto para o auditado quanto para o auditor. Que isso que é importante. Tá? Não é para ninguém se assustar, porque não é diferente de uma auditoria presencial. Mas a auditoria remota, ela requer mais cuidado, porque o auditor ele só pode dar na conformidade naquilo que ele vir, ou naquilo que ele não vir. Mas na auditoria remota, como é que eu vou ter certeza que eu estou vendo exatamente aquilo que é para ver? Isso pende para os dois lados da balança, né? Um problema de auditoria remota é que na área de operação normalmente não tem Wi-Fi. E como é que o auditado vai mostrar para o auditor algo que está acontecendo na área de operação se não tem Wi-Fi? Né? Por exemplo, a minha casa, ela é do século passado. A parede tem 30 centímetros de diâmetro. O Wi-Fi aqui é péssimo. Eu moro em frente à Pedra do Cristo Redentor. O Wi-Fi aqui é péssimo. Imagina uma empresa que precise de uma conexão com o auditor nessas condições. Vai ter que estruturar um Wi-Fi mais robusto, uma internet mais consistente. Então é sempre importante a gente pensar no risco. É a mentalidade de risco que a ISO 9001 introduziu lá em 2015. E a 14 e a 45 vieram seguindo. Sempre ter uma mentalidade de risco. Inclusive, né? A 9011 também, a própria norma de auditoria, né? Sim, né? Mudança sempre vai ter, gente. Tanto que uma das coisas que o auditor líder ou o líder de equipe pergunta em uma reunião de abertura é: podemos seguir esse planejamento, esse plano de auditoria? Porque pode acontecer alguma coisa. O diretor ficou engarrafado, teve dor de dente. Acontece. Né? Então, voltando à auditoria remota, a gente tem que ter muito, muito cuidado com as ferramentas que a gente vai usar. Todo mundo, quando começou essa pandemia, todo mundo correu para o Zoom. Qual foi a notícia que aconteceu uma semana depois? O Zoom foi hackeado.
E ontem eu estava numa webinar justamente da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi postergada, ia ser agora em abril de 2020, a obrigatoriedade, com multa acontecendo a partir... agosto de 2020, com obrigatoriedade, multa a partir dessa data, só que foi postergada para janeiro de 2021. Por quê? Ninguém está sabendo como fazer. O pessoal de TI está trabalhando muito. Né? A minha vizinha aqui é de TI, ela disse que eu estou trabalhando mais do que o normal, porque todo mundo correu para a área de TI. Né? Todos os mecanismos, todas as ferramentas de TI. Né? Então, na 19011, eu tenho aqui anotado, a gente já tinha essas ferramentas. Né? No 5.4.4, determinando recursos do programa de auditoria. Eu preciso saber quais são os meus recursos, inclusive internet, se for o caso. Agora, sem dúvida alguma, né? Mas qual internet? Aonde vai ter que ter internet? A gente já fazia dessa forma com os procedimentos, com documentos, só que agora a gente está tendo que fazer com a auditoria interna inteira. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma auditoria remota é fazer análise de risco. Né? Então, isso deveria ter sido previsto aonde? No gerenciamento de mudanças. Mas desde quando é que a gente vai prever uma pandemia, tipo, sei lá, peste bubônica, onde todo mundo tem que ficar em casa? Né? Tem 2 meses que eu não saio de casa, eu só falo com meu filho. Eu não estou aguentando mais, gente. E provavelmente tem muita gente também. Isso. Né? Eu estou vendo as pessoas falando que tem mais pessoas na rua. Por quê? Porque ninguém, principalmente carioca, né? Carioca adora uma praia, adora uma cervejinha. E a gente não está podendo fazer isso. Então, a auditoria remota, ela tem os seus princípios. Quando a gente trabalha numa análise de risco, a gente pode pontuar, a gente que eu falo, auditor, né? Vamos pegar aqui o auditor líder da certificadora, por exemplo. Né? Ou a própria certificadora vai avaliar se pode ou não pode fazer uma auditoria remota. Você tem 3 tipos de auditoria, de análise de risco. Posso fazer 100% remota, posso fazer parcial, que é o que a gente sempre fez, 50%, 30%, e não posso fazer remota. A normativa do Inmetro, número NIT de COR 83, revisão 00, ela já prenunciava também os critérios de elegibilidade para auditoria remota, auditoria externa. E lá no 9.2 estava dizendo quais são os critérios que as certificadoras têm que ter para fazer uma auditoria remota. Só que o IAF lançou uma outra normativa em caso de pandemia. E aí esses critérios foram expandidos. Tá ok? Então isso que é uma auditoria remota. E como é que nós, auditados, vamos passar por essa auditoria? A responsabilidade do TIC, né, da Tecnologia de Informação e Comunicação, é do auditado, gente. Não tem norma nenhuma dizendo isso, tá? Mas é um princípio básico. O auditado tem que dar todas as condições para o auditor executar a auditoria. Isso aí. E, obviamente, essas ferramentas têm que ser acordadas entre o auditado e o auditor. Eu e Bianca, a gente trabalhou num projeto onde lá só pegava vivo, o meu era oi e não pegava de jeito algum. Então, você olha só, aqui, para fazer auditoria, tem que ter um vivo. Aí o auditor vai dizer, mas a certificadora me dá um Nextel.
Como é que eu fico? Como é que vai ser acordado isso? Então, por isso que eu falei que a análise de risco prévia é extremamente importante para a gente dirimir esses pequenos assuntos. Isso. Porque se o auditor não tiver condições de executar a auditoria, o que vai acontecer? O que ele vai dizer? Não posso executar a auditoria. E quem sai prejudicado? O auditado. Né? Uma outra dúvida que está me perguntando muito. Qual é o critério que o auditor está tendo durante auditorias remotas? Gente, o critério do auditor, a meu ver, tem que ser igual para auditoria remota ou auditoria presencial, ok? Só que a gente sabe que é um problema mundial, né? Então, eu já ouvi colegas auditores dizendo que a certificadora disse para afrouxar, não pegar tanto pesado. Eu já ouvi auditores colegas dizendo que as certificadoras disseram, olha só, a auditoria remota tem que ser mais criteriosa do que uma presencial, porque justamente a gente não consegue ver tudo. A foto, quando a gente tira a foto ou tira um vídeo de uma auditoria remota, a gente perde um pouco de profundidade. Então, na foto, a gente não consegue visualizar exatamente, a gente perde a lateral, né? O auditor está sempre olhando praticamente 360 graus. O auditor tem olho aqui atrás, né? E a gente não tem numa foto, a gente perde um pouco dessa visão espacial. Então, tem certificadoras dizendo, trabalhe de uma forma mais criteriosa, então a auditoria vai demorar mais tempo, e tem certificadoras dizendo, olha, não pega tanto pesado, porque vai passar, vai ser 1 ano, se estava funcionando antes, vai continuar funcionando. Então depende muito, mas o fato é, a auditoria remota é igualzinho à auditoria presencial. O auditor tem que evidenciar as não conformidades, o auditado tem que mostrar as evidências e as não conformidades têm que ser escritas em acordo com o auditado, tá ok? Isso não tem mudança, tá ok? Isso, bacana, Ana, bem esclarecedor, e só reforçando aí os pontos mais relevantes que a Ana falou, até para quem está entrando agora, né, até fizeram uma pergunta e ela acabou de responder, né, tem o mesmo tempo da presencial e o mesmo aspecto da presencial. Sim, as auditorias remotas, elas estão sendo realizadas no mesmo formato de tempo, pode ser que tá tendo muitas negociações, tá, gente, entre o cliente e a certificadora, tá? Mas naturalmente é feito como se estivesse sendo realizado presencialmente, só que à distância, tá? E a outra coisa que ela falou aí, né, que só para reforçar, auditorias remotas já são previstas na ISO, na norma de auditoria, de realização de auditoria, que é a norma ISO 19001. Desde 2012. Desde 2012, não foi nem na versão de 2018 não. que entrou isso não, tá? Desde 2012. Eu li um post dizendo que foi nessa última versão. Eu falei, não tem uma vaga lembrança. 2012 já falava de auditoria remota. Mas ela falava auditoria remota parcial. Isso. Né? Isso. E hoje, né, pode ser realizada 100%, tá? A gente vai falar aqui de algumas particularidades aí, porque as pessoas também estão querendo saber com relação à auditoria de campo, tá? Daqui a pouco eu vou dar a palavra para a Ana falar, mas só para reforçar esses pontos aí. Então, tá previsto assim na 19.011. A Ana citou o item 5.4.4, letra G, que fala da necessidade de se determinar recursos de TI disponíveis, né? A letra G especialmente, que ele fala sobre o exemplo das auditorias remotas, e também está previsto no item 5.5.3 as auditorias remotas. Então é só dar uma lidinha lá na ISO 19.011, você pode até colocar a palavra-chave, vai aparecer pelo menos umas 3 vezes a palavra auditoria remota nessa norma, tá? Que é só para complementar, a base, né? É a base da realização de auditoria. É só para o pessoal que quiser saber com relação à normativa
de auditoria de terceira parte, como eu falei, a NIT de Cor 83, revisão 00, isso, ela fala... Ah, gente, está escrito aí, NIT Cor 83, Red 00. Tá? Ela fala lá no 6.2, que é o controle operacional, fala no 9232, que é a preparação do plano de auditoria, e fala no 9.4, conduzindo auditorias. Tá? Só que a gente sabe que a NIT de Cor é para certificadoras. Só para ter uma ideia, para ver qual é a base que a certificadora vai ter para auditar a gente nesse tempo de auditoria remota. Isso, okay? Aí. Isso aí. A outra coisa que a Ana também já falou que seria uma pergunta, mas só para reforçar aqui, é que quais seriam as soluções tecnológicas que precisam ser provisionadas pela organização para realizar auditorias. Ela já respondeu. Primeiro, uma internet estável, tá? Então, ou seja, para você programar, é como se você estivesse se programando para fazer uma auditoria presencial. Né? Não tem aquela velha história de que a organização arruma a casa para receber o auditor, ela vai arrumar a banda larga da internet dela, né? A diferença é essa. Entendeu? Então tem que ter sim, gente, uma internet estável, certifique-se que o canal da banda larga, né, esteja tranquilo, seja estável, possa suportar uma sessão de web, tá? De vídeo com webconferência, né, que vai ser necessário. E também crie, né, negocie com sua certificadora as soluções em webconferências, tá? Programe com a certificadora. Tem certificadora que está disponibilizando recursos de webconferência, e aí ele inclui no pacote, tá? E tem certificadora que deixa a critério do cliente. Diz assim, olha, cliente, você tem a sua webconferência, você tem o seu recurso de TI aí, então vamos usar o seu, tá? Então, assim, tem muitos, como a Ana falou, tem o Zoom, tem o Skype, tem a Microsoft Teams, tem o WhatsApp também, que é um recurso que está sendo utilizado. É claro que nesse momento, né, a organização tem que buscar os melhores canais de comunicação, né? Então, assim, só tem empresas também. Tem empresas também que estão, inclusive, com a app. Então, já criaram seu próprio aplicativo para você mandar evidência, né? Mas aí eu não soube de nenhuma certificadora, eu soube de empresas de auditoria interna, né? Isso aí. Ó, aí tem gente perguntando algumas etapas do processo de auditoria remota, que aí eu vou emendar na pergunta que eu vou fazer para a Ana agora, tá? Que a Ana tá com a programação junto comigo aqui, só para a Ana se programar, foi a pergunta número 3. Como se preparar para uma auditoria remota, Ana? Então, assim, tem meio que um passo a passo aí, né? Então, as pessoas estão perguntando assim, tem que mandar a primeira documentação com antecedência, o que tem que fazer? Então, se você puder nos ajudar, né, mostrando para o pessoal aí um passo a passo de como se preparar para uma auditoria remota, seria bacana. Gente, como eu comentei antes, a auditoria remota é exatamente igual, o passo a passo é o mesmo para uma auditoria presencial. A única diferença é essa análise de risco que vocês têm que fazer antes, ok? Então, eu sugiro sempre, né, quando eu executo uma auditoria remota, agora 100% remota, o que eu peço para o meu cliente? Uma reunião de pré-abertura. Por quê? É ali que eu vou dizer para o cliente, eu preciso de uma banda larga de tantos mega, eu preciso verificar tal área, eu preciso verificar tal documento. Então, o auditado, ele já sabe. E aí ele vai me dizer, olha só, Ana, lá eu não posso ter Wi-Fi. Falei, tá bom, então ali você não pode ter Wi-Fi. Mas então vamos lá, tira foto, tira um vídeo, me manda, né? Vai no 3G, já me mandaram inclusive pelo streaming do Facebook. Então todas as formas estão sendo postas à prova, né? Não é a melhor solução pelo Facebook? Não foi, né? Porque eu não sei a garantia
de salvaguarda dos dados pessoais no Facebook, né? Já teve, algum tempo atrás, já teve hackeamento do Facebook, né? O dono lá do Facebook teve que se explicar junto ao Senado americano. Todo mundo se lembra dessas notícias. Mas foi o que a gente tinha. Mostramos, eu falei, olha, então você não fala absolutamente nada durante o vídeo. Só mostra o vídeo e evita mostrar o logo da empresa. Ótimo, combinamos dessa forma. Então, essa reunião antes de uma reunião de abertura é extremamente importante. Porque, mais uma vez, se o auditor não se achar em condições de executar uma auditoria remota, ele vai cancelar. Ok? Isso aí, muito bem. Então, assim, é bem semelhante mesmo, como a Ana falou, a uma auditoria presencial. A questão da documentação, sim, você precisa mandar talvez até com uma maior antecedência, porque você enviaria mais documentos do que numa auditoria presencial, porque a gente sabe que numa auditoria presencial a gente manda documentação básica e agora numa auditoria à distância você precisaria mandar muito mais documentos. Então a primeira dica é organize seus documentos no formato que o auditor vai avaliar também à distância, né? Prepara essa documentação. E outra coisa, a gente prepara a equipe. Tá? Já aconteceu, já ouvi relatos, tá? De auditorias remotas que estavam sendo realizadas e a equipe auditora não dominava as ferramentas disponibilizadas pela empresa. Então o auditado ficava perguntando para o auditor: aonde eu tenho que clicar aqui para te apresentar as coisas? Então, gente, por favor, tem que fazer sim alinhamento de equipe, faz integração com a sua equipe, né? Assim, vamos usar a ferramenta, gente, funciona desse jeito, vai testando a ferramenta, faça uma auditoria interna remota. Por que não faz uma prévia antes, gente? Faz um test drive antes, sabe? Chama a equipe, vamos simular, né? Eu tinha pretendido fazer isso com a Bianca antes, né? Pra gente não... Gente, sabe que aquele... deve ter acontecido com vocês. O computador de vocês não funciona. Quando você chama o menino de TI chega, o computador está funcionando. É isso que vai acontecer. Só que é o contrário. Vai estar funcionando, quando o auditor chegar, não vai funcionar. Uhum. Tá? Então, isso acontece. É porque eu não sei, é porque... Não é. É porque coisas acontecem. Tá, okay? Isso. 2 semanas atrás eu fiz uma auditoria documental do sistema de requisitos legais e quem estava comigo só sabia sobre saúde e segurança. Então, as outras 4 áreas eu tive que dar na conformidade. Isso. Agora, você imagina um relatório com 300 não conformidades. E foi mais ou menos isso que ele teve. Porque se está programado, a pessoa não está ali para me atender, né? Né? Uma outra coisa também que eu me lembrei, né? Empresas que têm sigilo. Vamos imaginar, não sei, uma empresa que tenha sigilo. Coca-Cola. Receita da Coca-Cola. Você vai mandar pelo WhatsApp? Não. Casa da Moeda. Como é que você vai auditar a fabricação de documento, de cédula, dentro da Casa da Moeda? É isso aí, com certeza. Né? Então, a gente tem que verificar realmente se é possível fazer essa auditoria remota. A auditoria interna a gente consegue fazer basicamente 100% sempre. A auditoria externa tem que ter um certo cuidado. Isso. E só aqui, gente, reforçando algumas perguntas, eu sei que algumas perguntas já estão acima, tá? Mas só aproveitando o ensejo, sim, Bruno, sim, infraestrutura 7.1.3 da ISO 9001, sim, vamos avaliar, sim, a infraestrutura disponível pela organização, lembrando que essa infraestrutura é uma infraestrutura momentânea em estado de pandemia, ela é importante, ela é necessária.
né? Só que o negócio de sobrevivência dessa organização foi projetado ao longo de muitos e muitos anos. Então, todas as organizações realmente estão precisando repensar seus conceitos e suas formas de disponibilizar informação. Então, tem que considerar a infraestrutura, sim, tá? Mas, é claro, todos os auditores, né, quando estão conduzindo as auditorias, já estão sendo orientados. O pessoal pega leve. Não vai chegar também e falar assim, olha, porque eu quero isso agora. Nunca, nem na presencial. Porque não tem Wi-Fi, eu não posso... Porque lembrando que a infraestrutura é para, principalmente da 9, é para a realização do produto. Né? Só que agora, na época de pandemia, a gente estendeu para a auditoria também. Né? Então, por isso que algumas certificadoras fazem pega leve, e a outra diz não, pega do mesmo jeito. Não é que o auditor vá aliviar a não conformidade, isso não vai acontecer. É não conformidade, acontece e vai ter não conformidade. Isso. O que a gente falou em aliviar é exatamente isso. Não tem Wi-Fi aonde eu quero ver. Não tem, olha só. Vamos resolver de uma outra forma? Né? Mas, obviamente, como eu sempre falo, até para aluno, cliente, tem auditor e tem auditor. Eu já vi auditor da não conformidade porque a empresa mandou o taxista ali, né? Você olha só, chegou ali no ponto de táxi da esquina e disse, amanhã 8 horas da manhã, o senhor pode buscar o auditor no hotel? Posso. E o cara estava lá, o motorista de táxi, dali, o autônomo. Só que o autônomo furou sinal. O auditor deu não conformidade a requisitos legais. E aí? É isso aí, gente. E outra coisa também, né? A Amanda está perguntando aqui. Vocês estão direcionando o assunto para auditorias remotas externas ou internas? Independe, tá, Amanda? É claro que a gente fala com mais rigor sobre auditorias externas, porque tem sido o maior número de dúvidas das pessoas, né, que estão passando pelo processo de certificação e estão receosas de lidar com as empresas certificadoras nesse momento da pandemia com as auditorias remotas, mas isso também se aplica para as auditorias internas, sendo que a auditoria interna, a meu ver, né, Ana, se eu estiver errado me corrige, a auditoria interna, gente, é mais tranquilo de fazer, você consegue programar com mais tranquilidade. Você tem assim, uma forma de conduzir uma auditoria interna muito melhor, porque você já conhece as pessoas internamente, a não ser que seja uma empresa contratada para fazer interna, né? Mas assim, você já conhece as pessoas, você já conhece a infraestrutura, você já sabe onde o sinal pega, onde o sinal não pega, né? Então, para mim, as auditorias internas são muito mais fáceis, né, do que as auditorias de terceira parte aí, que é o envolvimento também, a integração com a certificadora. É uma outra coisa, um outro risco de você ter uma auditoria remota é que muita empresa está fazendo escala. Então, acertar essa escala. Nessa auditoria remota que eu fiz, eu queria falar com o menino que o celular dele não pegava em casa. E aí? Como é que eu ia falar com o menino? Né? Muitas pessoas não têm telefone mais fixo. Então, alguém tinha que ligar para o WhatsApp dele para ele poder sair de casa para... Então, a disponibilidade das pessoas também é uma outra questão de risco em auditorias. E aí, né, quando eu falo em auditorias, é tanto interna quanto externa. A interna, como a Bianca falou, a gente diz assim, não, então vamos deixar para amanhã. A externa não, a externa tem um tempo. Externa tem uma certificadora por trás que tem um Inmetro por trás. Né? Então, o buraco é mais embaixo, posso dizer assim. Então, quando a gente fala de auditoria, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pequenas questões hoje. Tá? Eu comentei que a auditoria remota é igualzinho uma auditoria normal? Só que ela é mais arriscada, ela tem muito mais risco, muita possibilidade de falha. Tá?
Exatamente. E aí, gente, também direcionando uma pergunta, eu tô também de olho aqui no horário, a gente já passou 40 minutos, que assim, olha, algumas pessoas perguntaram assim, com relação às auditorias, se uma auditoria não puder ser realizada 100%, por alguma questão, tipo, uma área não tem acesso à internet, pode ser uma área classificada onde não pode entrar com um vídeo, com webcam, com câmeras, ou coisas desse tipo, né? E aí, eu queria um pouquinho da orientação da Ana, né? Porque as certificadoras parece que estão combinando, né? No caso de não poder realizar 100% online, eles estão reprogramando parte, não a auditoria completa, tá? Parte da auditoria eles estão jogando mais adiante. É isso, Ana? Isso depende da certificadora, né? A gente sabe que tem o IAF, que tem regras, que o Inmetro segue. O Inmetro coloca as próprias regras, além das normas IAF, e aí ele passa a acreditar as certificadoras. E cada certificadora tem a sua própria regra. Então, depende muito da regra da certificadora. Vocês têm que entrar em contato com a certificadora de vocês e ver qual é a regra do jogo de hoje. Mas, normalmente, as certificadoras estão fazendo o possível para fazer auditorias remotas, o máximo de percentual possível, e deixando para mais tarde o pedaço que não dá para fazer, né? O sigilo comercial, o sigilo industrial, né? Porque ali vai ter que ter um rigor maior, né? E o próprio IAF, com relação a essas auditorias, né, como a Bianca já falou, da transição, não é só a 45, a 22 mil também está numa transição, eles jogaram mais para frente, das 6 meses para frente, o período de validade da norma antiga. Então, vocês têm mais 6 meses para concluir essa transição. Isso está lá na página do IAF, na questão 20, nas perguntas mais frequentes, número 20, que ele explica que por conta da pandemia as normativas vão ser estendidas mais 6 meses. Isso, bacana. Assim, eu tô agora rolando aqui nas perguntas, porque eu acho que está na hora da gente verificar se passou batido algumas perguntas. Algumas eu anunciei aqui, a Ana já respondeu. Tem muitos elogios, né? Poxa, legal, bacana a abordagem, Ana, você é maravilhosa, você é ótima, sensacional, né? Gostamos muito de você, né? Estou gostando da live, estou passando rápido aqui, tá, gente? Excelente meninas, obrigada. Auditorias 100% remota, ISO 9001, auditar o 713, o Bruno, já respondemos o Bruno, né? Sobre a infraestrutura, perguntas relacionadas à infraestrutura. Aliás, gente, tem uma página do IAF, agora de cabeça não vou saber qual é o link, mas depois eu posso passar para vocês. Tem um grupo de estudos de auditorias remotas do IAF, só para 9001. Tá? E ali, dentro da página do IAF, tem todos os links para... Deixa eu ver se... Não vou conseguir achar rápido aqui. Para vocês verificarem. Tem um tópico ali específico, auditoria remota. Isso. E aí, só reforçando um pouquinho o final que a Ana falou, gente, as empresas que são certificadas, entre em contato, tem gente ligando para mim, falando assim, Bianca, eu posso reprogramar a auditoria? Não liga para mim, não liga para Ana, não liga para a certificadora, porque como a Ana falou, né, igual a música do Chore por mim, não chore por mim, liga para ele. Porque assim, cada certificadora tá com o seu padrão, tá? Eu sei que a maioria tá fazendo dessa forma. Tá procurando fazer 100% online, tá? E se não for possível por alguma razão ou pela complexidade, porque, por exemplo, o que eu chamo de complexidade, gente? Auditoria de recertificação, tá? Sim. É um pouco mais complexo do que uma auditoria de manutenção. Então, quem está precisando recertificar, algumas certificadoras estão dando essa orientação. Fazemos, por exemplo, 70% online,
né? É mais ou menos uma proporção, tá, gente? 70% online e 30% eu estou postergando. A maioria das que eu conheço, né? A SGS está fazendo assim, BV está fazendo assim, né? Não sei as outras. Mas, assim, algumas, assim, acho que a BNT também, eles estão postergando, sim, e mais ou menos o prazo de 6 meses. Não confiem na minha palavra, é só uma base, tá? A orientação entre em contato com a certificadora de vocês e faça a renegociação desse prazo aí, tá? Inclusive, tem algumas normas aí que estão para virar chave, né? Porque as normas de 2018 tem que virar chave em 2021, não é, gente? São 3 anos aí de adaptação. Então, a ISO 45001, ela estava para março de 2021 e ela foi postergada para setembro de 2021. Então, ou seja, está havendo postergação de prazo pelas próprias organizações que administram as normas, como a ISO. Tá? Uhum. Então, assim, fica essa dica de vocês entrarem em contato com a certificadora para vocês obterem informações sobre o processo de certificação e recertificação de vocês, tá certo? Isso é exatamente importante, porque cada uma delas tem a sua regra. Além das regras e regras IAF, eles podem ter as regras delas, né? Então é importante a gente saber quais são as regras que a gente está jogando. Né? Tá. Aí vou terminar as perguntas aqui, gente, que a gente já está no finalzinho. Tássio, o Aqualung pode dar essa certificação em TI? Se essa certificação em TI que você esteja falando é segurança da informação, proteção de dados, tá aqui, a instrutora já pode pedir para ela, a gente já encomenda o curso e já executa, porque a gente aqui é super, né, eficiente nesses processos, tá? Então, Ana Paula... Só um minuto. Ele perguntou da certificação. O Instituto não é certificadora nisso, não é certificação, é curso, né? Curso sim. Formação, sim. A gente inclusive de lei de proteção de dados também, que é super ligado com a ISO 27001, tá? Isso aí. Também é um curso que a gente pode dar. Legal. Eliette, meninas, essa live está sendo muito importante para mim. Beijo, Eliette, para todo mundo da Marinha, do Arsenal de Marinha, tô com saudade de vocês. Tá? Ótimo. Qual a norma que fala sobre auditoria remota? É porque a gente falou no início, a gente pode repetir, né, Ana? É a 19.011, item... É a 19.011 e deixa eu só ver aqui, a NIT de COR 083, fala do uso da tecnologia para auditoria remota. Mas deixa eu ver aqui exatamente... Tá, enquanto ela tá vendo, eu vou falando da parte da 19.011, tá? 19.011 é o item 5.5.3, fala de auditorias remotas. O item 5.4.4, que fala da determinação de recursos de TI que você tem que provisionar numa auditoria, tá? Inclusive para auditorias remotas. E tem um anexo orientativo também, que é o anexo 16 da 19.011, de orientações para auditorias à distância, que ajuda bastante também. O que eu estou vendo aqui é o guia de auditoria remota do IAF, da ISO 9001, né? Você tem também a circular 4 do Inmetro, a circular 5 do Inmetro, o IAF MD 4 e o IAF ID3, que é para organismos certificadores. Uhum. E a ISO 19.011. Ótimo. Então elas falam de auditoria remota. Live, tá, gente? Se vocês depois quiserem ver com mais calma, tá? A gente vai deixar gravado, quiserem anotar as informações relevantes, a gente fica... Só que não é a gente que derruba a live, tá? Vai ficar gravado só por 24 horas, depois o Instagram tira a gente do ar, tá bom, gente? Olha, a gente está no final. Abraço para o pessoal da DPC também, Bianca. Tá bom, Tássio? Um abraço para a Maria também, diretoria de Portos e Costas. Gente, muito obrigada, tá? A gente está com 10 minutinhos aqui e eu quero anunciar algumas coisas importantes. Amanhã a gente tem um curso de auditor líder, SGI Hack, que a gente vai fazer entre os dias 4 e 12 de maio. Deixa eu ver se eu estou certa nas datas aqui, porque estou esquecendo as coisas, tá? De 4 a 12 de maio,
É um horário de 14 às 18 horas, isso, se eu não me engano, tá? De 4/12 até o dia 12. Auditor Líder Hack SGI, tá? A gente amanhã vai ter uma webinar no Zoom. Quem quiser participar dessa webinar, é só colocar o nome no comentário do Instagram, o nome e o e-mail também, tá? A gente coloca o e-mail, porque vai ser pelo Zoom, e a forma de convite pelo Zoom é por e-mail que a gente faz, tá? Essa webinar que a gente vai ter amanhã, às 18 horas, a gente vai falar sobre o curso de Auditor Líder Hack SGI, e a finalidade dele. Então, a gente, né, para quem não sabe, o Instituto é certificado pela BEND, através da certificação Hack. A gente vai fazer esse curso, a gente já está com uma turma já fechada para começar semana que vem. Então, amanhã, quem quiser tirar dúvida, tá lá. Queremos também falar da Ana, tá? A Ana Paula, ela faz consultorias, tá? De sistemas de gestão, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança pela EcoClass, que é a empresa dela, que é uma empresa parceira do Instituto, confiável, altamente confiável, tá? E a Ana também, ela tá aí disponível para tirar todas as dúvidas possíveis, tá? A gente também vai disponibilizar aqui no Instagram o contato da Ana, caso vocês precisem, tá? E aí, assim, qualquer coisa, qualquer demanda, tá? Também entrar em contato com ela aí, que é super, ultra, mega especialista aí no assunto. Eu te mandei, eu não sei se você teve tempo de ver o e-book sobre auditoria remota que a empresa fez. Esqueci de falar isso. A Ana fez um e-book sobre auditoria remota muito bacana, um e-book assim, altamente explicativo para vocês estudarem no ambiente de trabalho de vocês, tá? Vocês querendo esse e-book, também coloca uma mensagem lá no Instagram do Instituto, que aí eu repasso para a Ana entra em contato com vocês, envia aí, ela tem um sistema de cadastro, né, dos profissionais que têm interesse no e-book. Então, assim, eu repasso o contato dos interessados para ela, e é muito bacana o e-book dela de auditorias remotas. E ela tem outros e-books muito importantes também sobre contexto, sobre alguns requisitos das normas ISO aí. Tá bom, gente? Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. 18 a 19 de maio, curso de gestão de resíduos também, tá? Para quem está interessado, curso de gestão de resíduos, 18 a 19 de maio. Fica ligado lá no Instagram do Instituto, que a gente está sempre mandando essas informações, que é o curso de elaboração de PGRS. Tá bom, gente? E fiquem aí ligados, tá? Divulguem para os contatos de vocês. A gente está realmente precisando aí que o pessoal divulgue o Instituto. A gente programou com muito carinho os cursos no formato online, e não só os cursos, como essa conversa extremamente produtiva que a gente teve aqui com a Ana, tá? E vamos nos vendo, por enquanto, à distância, né? Aqui, ó, cotovelo para vocês, tá? E depois a gente faz os encontros presenciais, né? Quando a gente for liberado aí, tá? E a gente espera também que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita saúde, que eu acho que o que a gente tem que oferecer hoje de bom para as pessoas é saúde, tá? Nesse momento de pandemia, e as pessoas estão em isolamento social, tá tendo muitos casos aí de pessoas que não estão sabendo lidar com essa situação, tá? Então, o que vocês precisarem, entre em contato conosco. A Ana Paula também é nossa instrutora, ela também é professora do curso de Auditor Líder Hack, tá? Trabalha também com... E de efluentes industriais. Oi? E professora do curso de efluentes industriais. Efluentes industriais também é com a Ana. A Ana está com a gente em todos os cursos, né? Porque ela tem expertise aí para muitos cursos. Tá bom, gente? Muito obrigada. Acho que passamos a mensagem aqui. Se não passamos, deixa o comentário no Instagram. Bianca não respondeu minha pergunta. Minha pergunta era SSS e a gente responde depois. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada. Agradeço a todos. Obrigada. Tchau. Aí pela participação. Obrigada, Bianca, pelo convite. Você quer perder aquela gordurinha localizada, mas tem pavor de academia? Foi pra você que eu criei o Power Hit. 12 minutinhos de treino em casa. Eu garanto o resultado, por isso eu vou te deixar testar por 30 dias. Puxa a tela pra cima e vem, você vai amar.